porque nós vamos falar de vegetarianismo. Ser vegetariano, se tornar vegetariano, sobre a alimentação vegetariana. Muitos de vocês não são vegetarianos, estão pensando em se tornar vegetariano ou nem pensando em se tornar vegetariano. E a pergunta, eu acho que mais fica ali piscando na cabecinha, né, da gente quando a gente entra para o yoga. Por quê ser vegetariano? Por que o yoga impõe o vegetarianismo? Eu vou precisar me tornar vegetariano? Então, antes da gente entrar nessa pergunta propriamente dita, depois de toda essa aula que vou passar para vocês, em casa aqui, né, escondidinho, vocês vão se perguntar, fazer essa pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Por que realmente eu vou me tornar vegetariano? Será que porque o professor é vegetariano? Será porque agora virou moda se tornar vegetariano? É legal? O porquê eu vou me tornar por tudo aquilo que foi dito? Será que realmente eu me conscientizei daquilo tudo que foi dito? Então, porque o que eu vejo muitas vezes as pessoas se tornando vegetarianas, pela saúde às vezes, mas não pelo o fato realmente que é se tornar vegetariano. Então se pergunta, e é muito mais fácil você manter depois o vegetarianismo, essa conduta, tendo essa pergunta, essa resposta muito clara na sua cabeça. Por que eu vou seguir isso? Porque uma coisa eu lhe digo, vai mudar muito a sua vida. Muitas coisas vão mudar. Porque mudar a alimentação condicionada, arraigada desde pequeno, é muito difícil, não é fácil. Basta ter esse motivo muito forte para que aconteça. Não é porque o professor é bonito, porque ele é legal, porque, né, a gente às vezes se vê naquilo, naquela imagem, eu quero me tornar daquela maneira, daquela... Não é isso. Tem que ser um motivo muito forte. E é esse motivo forte que nós vamos falar agora. Segundo essa evolução da alimentação, o que aconteceu durante essa evolução da alimentação desde lá de trás? Desde que o homem se conhece por homem. Antes de tudo isso acontecer, nós temos essa ideia de mundo materialista, urbanizado. O homem, ele estava extremamente ligado à natureza. Nós comíamos aquilo que plantávamos. Nós tínhamos um respeito muito grande por tudo que se dizia ao meio ambiente, à natureza. Só que de repente isso começou a mudar. Veio a sobrevivência, a gente tinha que sobreviver. Durante a era glacial, uma das últimas eras, a última era glacial, o homem ele foi obrigado a comer carne. Porque antes a nossa alimentação ela era basicamente, a base dela era o quê? Cereais, frutas, verduras, legumes, era aquilo que a gente plantava. Nós comíamos aquilo. Em crises extremas que nós comíamos no animal. Só comodismo, essa alimentação ela se tornou a base da nossa alimentação. Matar o animal
para nos alimentar. O vegetarianismo, ele sempre esteve presente. Houve algumas evoluções do vegetarianismo. O vegetarianismo, ele é classificado em lacto-ovo vegetariano, que se consome basicamente leite, ovos, vegetais, legumes, frutas, cereais, carnes, nem pensar, peixe, frango, não é vegetal. Peixe nem frango. Rastejou, voou, andou, nadou, não se come. Ovo lacto-vegetariano. Se consome leite, derivados, frutas, legumes, cereais, tal. Só. O resto tudo, menos o bichinho. Depois nós temos os vegans, tá? O vegetarismo, que é o vegetariano puro, que ele não consome nem leite, nem ovo. E eles são mais fervorosos ainda. Eles não consomem, eles não usam nada, roupa, acessórios, nada que contenham vestígios de animal. Bolsa de couro, sapato de couro, roupas, nada que contenha vestígio animal. São chamados, popularmente conhecidos como os vegans. Depois vem o cerealismo, que é uma outra evolução da alimentação vegetariana, que eles se alimentam basicamente de cereais, crus ou não, crus ou cozidos, e também faz parte da medicina natural. Só cereais integrais. Depois dele vem o frugivorismo, que é a base de frutas, só também, crus ou cozidos, mais nada. Eles entendem também que pode haver alguns cereais integrais que eles entendem como frutas, então eles comem. E o frugivorismo, para eles, é mais ou menos assim. Eles entendem como é a alimentação que sempre surgiu, que é o nosso corpo, é o que se adapta mais ao corpo humano. E essas afirmações eles retiram de contextos bíblicos, antropológicos, antropométricos e na teoria da evolução do Charles Darwin. Esse é o frugivorismo. Depois nós temos o crudivorismo. O crudivorismo, eles comem todos os vegetais, todas as frutas, todos os cereais crus. Eles entendem que o cozimento perde todos os princípios naturais e energéticos do alimento. Então, o fogo elimina tudo isso. Então, eles não cozinham o alimento. Alguns usam sal, outros não. E é interessante o crudivorismo que é muito bonito os pratos, são muito bonitos e muito saborosos. Depois, essa é a evolução da alimentação vegetariana. Depois tem o onivorismo, que somos nós. Eu não, eu sou vegetariana. O onivorismo, que come de tudo, carne, fruta, o que vier ele traz, né? É o homem em geral. Depois vem o carnivorismo, que basicamente a alimentação é de carne.
Basicamente isso é a evolução da alimentação. Mas a alimentação vegetariana, ela se baseia lacto-ovo vegetariano, lacto-vegetariano, vegetarismo, vegan, frugivorismo, cerealismo, crudivorismo. Crudivorismo, eu falei, crudivorismo, essa é a evolução. E tem também uma alimentação que surgiu, é muito recente, é a macrobiótica, que não faz parte do nosso contexto, até as outras também não, é só o vegetariano, mas a macrobiótica, ela ficou muito forte aqui no Brasil na década de 60. E foi a partir dessa data, desse momento, que o vegetarianismo também pegou força, por motivos éticos. Porque até então, o vegetarianismo ele era praticado de forma mais buscando a saúde, e não esse contexto ético. A macrobiótica, ela é japonesa, tá? É bem incorporada no Japão. É muito, assim, bem radical, eles não comem frutas, berinjela, tem várias coisas que são bem proibidas. Água. A água é bem assim, é interessante, né? A desintoxicação deles é bem interessante, eles fazem a base de arroz integral. Mas é legal conhecer. E tem o higienismo. Tem hoje um outro que eu não conheço bem, tá? Mas é um outro fator. Segue a linha do crudivorismo. Tá? Mais ou menos. Eu também conheço muito pouco do higienismo, mas é uma outra linha de alimentação. Todas essas alimentações foram sendo criadas, como foi a evolução aí nossa desde do passado. E aí que entra a parte filosófica, que não é a nossa propriamente dita. Falamos da evolução, falamos dos diversos tipos de alimentação, principalmente da evolução do vegetarianismo. Agora, por que o praticante de yoga, por que no yoga é importante o vegetarianismo? É obrigatório ser vegetariano para praticar yoga? Não. Mas tem um princípio que nós entendemos dentro do yoga que é extremamente importante. Alguém sabe qual é esse princípio? A ética, o ahimsa. A pessoa que não se identifica com os princípios básicos, os princípios da ética, do yoga, ahimsa, não violência, que está no contexto do yama, que é a disciplina, ela não consegue ficar dentro do yoga, ela não consegue se desenvolver. E o ahimsa, não violência, não é só essa não violência que nós vemos ali fora. Tem muitas formas de nós sermos violentos. Nós somos violentos quando desejamos mal a alguém, caluniamos alguém, quando julgamos alguém, quando comemos a carne de um animal que não queria morrer, quando somos coniventes com essa situação. Uma pessoa que pratica a ahimsa, a não violência, ela gera em torno de si vamos ser mais assim, uma energia tão grande que o simples fato dela entrar por essa porta
ela já modifica a energia de todo o local. Uma pessoa não violenta em todos os aspectos, ela modifica o ambiente. É mais ou menos assim. Se você pratica rinsa, tem uma pessoa que entra que ela pratica rinsa a todo momento, em todas as circunstâncias da vida dela. Você faz isso. Você quer ficar perto dela o tempo todo. Ela abre a boca para falar, essa não pode falar nada importante, você já sabe tudo aquilo que ela está falando. Mas você... Isso é ter ética. Porque às vezes as pessoas entendem ética com o contexto que nós temos lá fora. E o contexto do yoga, a ética, é muito mais do que isso. Será que ter ética é nós devastarmos florestas para criar gado, para matar, para comermos? Será que ter ética é trancafiar galinhas dentro de uma granja, permanecendo ela 24 horas sob uma luz, quebrando os bicos para elas não se picarem porque elas ficam extremamente estressadas? Quando é cortado o bico de uma galinha para que elas não se picam por causa do estresse, aquilo provoca uma hemorragia e os pintinhos se debatem de tal forma. É como se eu chegasse em um de vocês agora e cortasse a ponta do nariz. Como que você reagiria? Cada vez que você coloca um pedaço de uma carne, de qualquer espécie, dentro no seu prato, você está sendo conivente com isso. Você está gerando lucro para que mais e mais animais sejam tratados dessa maneira. Você está sendo conivente com o desmatamento, com os maus tratos desses animais, se alimentando de uma carne extremamente duvidosa. Será que é isso? Lá fora é ter ética? Será que nós estamos praticando a rinsa? Agora, para assim para pensar. Mas é tão natural. Todo mundo faz isso. Sim. São hábitos condicionados que nós temos. A mamãe vem com um pratinho, com a carinha ali. Come, filhinho. É para você ficar forte. Isso não é verdade. A carne não deixa a gente forte. Pelo contrário. Então, você tem toda essa ética, esse ahimsa, essa vontade de mudar, começa pelo aquilo que você come. Começa por você. Mudando primeiro os seus pensamentos, as suas atitudes. É mais ou menos assim. Aquilo que você quer ser é aquilo que você vai comer. Será que, como eu falei antes, estamos acostumados, vem de longo tempo, todo mundo faz. Então, porque todos fazem,
Você vai continuar fazendo? Isso, por favor, a partir do momento que cair a ficha, e se não cair, não se sinta culpado por isso. E cada um leva a sua vida, come aquilo que quer, que bem entende. Mas às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Eu não percebia que aquilo que eu estava comendo tinha um monte de coisa por trás. Era uma inocência. Será que nós não somos egoístas demais? Alimentar o nosso prazer, porque nós nos alimentamos do prazer. Não para trazer alimento para essa máquina. É só apenas por prazer. Então, para alimentar um prazer nosso, nós somos coniventes com uma matança, com algo que acontece lá fora que vocês não imaginam nem do que eu estou falando. Vocês não podem imaginar. Vamos entrar então na consciência ambiental. Essa consciência ambiental fala sobre o desmatamento, fala sobre essa ética que principalmente isso e isso estão ligados. Sim. Se você sabia que só os arrotos de um boi, as flatulências de um boi, gera 500 milhões de toneladas de metano, que é o gás que provoca o efeito estufa da camada da Terra. 500 toneladas por ano de metano o boi joga para a nossa camada terrestre. Fora isso, 450 gramas de carne precisa de 3 quilos de cereais, 3.000 litros de água. Será que tudo isso, esses cereais, essa água, não daria para alimentar um pouco a população com fome? Será que o que é gasto para alimentar esses animais não poderia se reverter? Nessas milhares de crianças que passam fome no mundo? Só o arroz, que é tirado, o mais rico do arroz, que fica lá no moinho, o arroz branco, que a maioria come, aquilo que sobra, que é a proteína pura do arroz, vai servir como ração para gato. E aí eles comem. Então temos o efeito estufa, o desmatamento. Eu não sei aonde eu ouvi isso uma vez. Um ambientalista, um técnico ambiental do IBAMA, lembrei onde eu vi, um técnico ambiental do IBAMA uma vez, chegou para um professor de yoga e falou, ele estava fazendo o trabalho numa reserva ambiental do Amazonas. Ele não era vegetariano e ele foi lá para cuidar dessa reserva natural. E ele era amigo desse professor de yoga do Pedro Kupfer. Jorge não sei o que é o nome dele, não me lembro. E ele foi para cuidar dessa reserva ambiental. Chegou lá, defendendo a reserva, porque lá era para ser devastado para a ampliação de mais pastos. Enfim, ele chegou um dia para o Pedro e falou assim: me tornei vegetariano. Ele falou: como? Ele falou assim:
continuar comendo carne, fazendo esse trabalho, sendo conivente? Isso. Porque se você come carne, você está sendo conivente com o desmatamento. Então, se ele defendia aquilo que ele estava fazendo, mas ainda comia aquele alimento, ele estava patrocinando o desmatamento, indiretamente. Então, de repente, ele falou, não, eu parei. Eu falei, não, ele teve um motivo forte. Lembra do motivo forte que eu falei? É esse motivo. E ele parou de comer carne. Porque ele não poderia ser conivente com algo que ele estava ajudando a patrocinar. Se ele defendia tanto. Bom, é uma lista de prejuízo que nós temos no ambiente. Isso só falando em gado, sem contar com galinhas, porcos e outros animais que são criados. O que faz com a natureza? Fora isso, essa carne, ela antigamente, ela levava 3 anos para engordar. Hoje se leva 6 meses. A quantidade de hormônios que é injetado no gado é impressionante. E é isso que vai ser depositado em suas mamas, em seus testículos, em seu cérebro, em todos os seus órgãos. Vocês sabem por quê? Isso eu escutei de um médico. As meninas hoje menstruam mais cedo por causa da quantidade de hormônio que se tem nos alimentos, principalmente de origem animal. E eu vou um pouquinho mais longe. Não só na carne, no leite e nos ovos. Porque está ali, foi tirado dali. E os peixes? Não, são vegetais. Apesar de alguns peixes, a gordura de alguns peixes serem gorduras insaturadas, fazerem até bem para o corpo, para o organismo, hoje a qualidade dos nossos rios estão péssimas. A quantidade de poluentes e a quantidade de PCB e DDT que são injetados nesses peixes para que a durabilidade dele seja maior, isto é, o peixe ele entra em decomposição muito mais fácil que uma carne. Muito mais. Se a carne apodrece, imagina um peixe. Para que isso demore mais, é injetados esses componentes, PCB e DDT. A base de amônia, não falei besteira. O DDT, ele foi criado na guerra do Vietnã e hoje ele é largamente usado na agricultura e na pecuária. Existe sim DDT em frutas e vegetais, em leite, na soja, em tudo que nós comemos. Mas ela é 38% maior em origem animal. E é isso que nós comemos. Existe um outro ponto
xenoestrógenos, que são a base de estrógenos. Não são a base de estrógeno. Nosso corpo, quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele entende como estrógenos. E o que são estrógenos? Hormônios. Sabe as dores de cabeça? Sabe os problemas hormonais? Nódulos? Tudo isso. Uma vez eu estava lendo um livro sobre enxaqueca. E o médico, não é vegetariano, não era livro naturalista, nada. Ele disse, a primeira coisa que uma pessoa que sofre de enxaqueca deve parar de comer: carne, leite e seus derivados. E, por favor, coma vegetais orgânicos. Porque a pessoa que tem probabilidade para ter dor de cabeça em contato com esses componentes é uma bomba dentro do organismo. E aí você vai no médico, às vezes ele não está em contato com esses fatores, não sei por quê. É remédio. Você não está indo de encontro à causa. Você está acrescentando mais um problema dentro do seu corpo. PCB, DDT e xenoestrógenos. É isso que não só nós somos coniventes com tudo isso daqui ambiental, mas também, se você não vai para esse lado, vá para o lado então. Vamos continuar sendo um pouco egoístas, né? Assim, desculpa falar o termo. Vamos cuidar então da nossa saúde. A proteína animal, a única diferença da proteína animal e da proteína vegetal é que a proteína animal, ela tem um pouco mais do que a proteína vegetal. O que é proteína? Proteínas são aminoácidos. Aminoácidos existem. 22 tipos de aminoácidos. 10 essenciais e 12 não essenciais. Os 10 essenciais não são metabolizados pelo organismo. Porém, pesquisas recentes mostraram que o corpo pode sim assimilar esses aminoácidos através de funções do pâncreas, do fígado. E o fígado produz 80% dos aminoácidos. Os 12 não essenciais são sintetizados sim pelo nosso organismo. Agora, qual é a diferença? A carne, todas as análises feitas com carne até hoje foram feitas com a carne crua, sem considerar o seu cozimento. Quando você cozinha a carne, você perde 30% do valor proteico e os seus nutrientes. Só que é um bife. Você come ele cru? Você come uma cenoura crua? Então, a alegação das pessoas que comem carne fala, mas o sabor é maravilhoso. Ah, pera lá, eu já discordo. Eu adoro uma cenoura crua. Eu como até beterraba crua, acho uma delícia. Agora, comer uma carne crua, então tem alguma coisa errada. Para começar, você não conseguiria comer, mastigar, dilacerar uma carne se ela estiver crua. A nossa dentição não foi preparada para isso. A dentição, a nossa anatomia, o nosso sistema digestório, ele é muito parecido com os herbívoros, não com os carnívoros.
vamos entrar nesse aspecto. O sistema digestório de um carnívoro, ele é mais curto. Ele tem 3 vezes o comprimento do corpo dele. Por quê? Para eliminar aquele negócio que está apodrecendo lá dentro. Porque a carne, assim que o gado, assim que a carne, o bicho morreu, começa o processo de putrefação. Comeu e ele come cru, ele gosta, ele saboreia daquele jeito. A dentição dele é apropriada, afiada, para dilacerar, para rasgar a carne. Nosso não. Caiu lá na boca dele, no sistema digestório, é curtíssimo o trajeto até ser eliminado. Nosso sistema digestório é 12 vezes o comprimento do corpo. As pessoas de ficarem fracas. Porque justamente aquelas coisas que nós escutamos da mãe, né, daquelas pessoas que nos alimentaram quando criança, come carninha porque vai ficar forte. Vocês lembram uma propaganda que passou? Eu acho que foi de uma churrascaria, eu não me lembro. Esplanada Grill. Esplanada Grill, que parecia o cara... A minha dieta, base de caroço de abacate, me deixou muito saudável. Muito saudável, o cara era verde. Mas a propaganda era boa. A ideia era péssima, essa propaganda. Gente, isso não tem lógica. Tanto é que não tem lógica que os vegetarianos são mais fracos que os carnívoros. É tudo contrário. Atletas vegetarianos são muito mais fortes que os não vegetarianos. Os animais vegetarianos, os mais fortes, búfalo, gorila, que mais? Elefante, tem outro também. Búfalo, gorila, rinoceronte, são vegetarianos. Os equinos. Atletas. O único atleta a ganhar 6 vezes o Ironman é vegetariano. A família Gracie do Jiu-Jitsu, a maioria são compostos por vegetarianos. O cara que ganhou 24 vezes o triatlon completo é vegetariano. Éder Joffre. Boxeador. Nosso campeão. Isso! Esse 24 vezes, eu não me lembro o nome dele. Éder Joffre. Não, é um outro que eu dou, esse eu sei. É uma lista. É uma lista de pessoas. Mas principalmente na musculação, os professores falam que tem que comer carne porque senão não aguenta levantar peso. E tem campeões de halterofilismo que são vegetarianos. Só que vegetarianismo tem uma relação inteira assim. Depois eu vou passar para vocês, tá? Enfim, qual é o grande medo das pessoas? É ficar fraca. Eu posso garantir para vocês. Fraca não. Isso é forte. Fraca não fica. Pelo contrário, você fica mais ágil, mais flexível, você fica mais atento, mais disposto. Come uma carne, depois do almoço, olha o jeito que você fica. A sua digestão demora 72 horas para aquilo ir embora. Olha as suas fezes ali, né? Fica menos doente, com pouquíssima propensão a ter uma infecção intestinal. O hinduísmo, eles evitam nos alimentos tamas e rajas, a inércia e o dinamismo. E aumentam os alimentos sattva, que aumenta a lucidez. Tamas e rajas, rajas é a carne. É a carne que aumenta esse dinamismo,
né? Então devemos evitar, sim, devemos. Seria o ideal evitar esses tipos de alimentos. Que provoca, se nós estamos praticando uma filosofia para aumentar a consciência, nada mais justo para nós mesmos que nós comecemos a procurar nos preocupar mais com o código de ética, que se une com a conscientização ambiental. Só o fato de eu estar aqui hoje falando para vocês, para quem está assistindo o vídeo, se eu conseguir colocar na cabecinha de não é colocar, mas a pessoa querer se transformar, eu já vou ficar contente. Pelo menos se conscientizar de que algo errado está acontecendo lá fora. E que nós somos condicionados. E não é culpa nossa, é da sociedade, é da indústria. Porque a indústria, ela não está preocupada com a saúde de ninguém, é só com o lucro. E as vitaminas é um ponto muito interessante, que eu gosto de falar, é pouco, mas é interessante, que é assim. As vitaminas, elas são compostos muito importantes para o nosso corpo, que sem elas não há energia vital. Não há. Nós ficamos debilitados mesmo. E as vitaminas, elas são classificadas pela sua solubilidade em hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis são as vitaminas B1, B2, B3, B6 e B12. E a C são solúveis em água. E as lipossolúveis são a A, a D, a E e a Q. São solúveis em gordura. Tá. Oi? E a K. Falei o quê? K, desculpa. E elas são classificadas em primárias, secundárias e terciárias. As primárias são aquelas que nós tiramos da natureza. Elas vêm em primeiro contato. Vegetais, legumes, frutas, tudo que a gente come de primeira mão são as vitaminas, as primárias. As secundárias são as vindas de produtos animais. O leite, a carne, o ovo, são as secundárias. E as terciárias são aquelas feitas em laboratório, são as químicas. O melhor para o consumo, qual é? As primárias. As secundárias, ela tem um problema. Elas já foram trabalhadas por um outro organismo. Ou seja, do animal, do gado, da vaca, do leite, enfim. E o seu organismo só vai assimilar metade daquilo lá. E isso, o corpo, ele não está preparado. E isso pode trazer transformações anômalas. A ciência ainda não sabe o que isso pode acontecer. E as terciárias, não preciso nem falar. Você induz o seu corpo a sintetizar vitaminas que não precisam. Então, ficar tomando vitaminas aí, sem precisar, não é legal. Depois, nós temos os sais minerais. Vocês sabiam que os sais minerais são os únicos que ficam depois que nós viramos pó ou cinza? Nós somos compostos de 39% de cálcio, 22% de fósforo, tem que ler isso aqui. 22% de fósforo é muito pouco. 39% de cálcio, 22% de fósforo, 5% de potássio, 4% de magnésio,
e 0,15% de ferro. E 29,75% é o resto. 0,15% é ferro. 0,15%. Agora, fica assim, abaixa um pouquinho essa porcentagem. Você já viu como que fica uma pessoa anêmica? Perdida. Fora do mundo. Então, os sais minerais são extremamente importantes para a nossa saúde. Todos os alimentos contêm sais minerais. Todos, vegetais, frutas. Tem uma linha inteira que você pode combinar de alimentos para suprir essas necessidades diárias. Carne não tem sais minerais. Okay. Bom, alimentação biológica. Vamos lá, não sei quem que falou. Não adianta parar de comer carne e vamos no fast food. Comendo Batatinha do McDonald's. Tá. A questão de mudar a alimentação, ela não é fácil. E eu acho que quando às vezes você quer mudar algo dentro de você, ou uma alimentação, ou um comportamento, ou uma atitude, mas aquilo lá está ali. 20, 30, 40 anos você viveu daquele jeito. E você acha que vai mudar assim? Não. Mesmo você querendo, precisa haver umas transformações muito grande. Só que a primeira transformação é uma palavrinha mágica. Eu quero. 2. Eu quero. Eu entendi. Está muito claro para mim. E aí você vai fazer o trabalho de mudança. Agora, o mais importante nisso é aquela pergunta que eu fiz no início. É você, a hora que você tomar essa atitude, falar assim, não, eu quero, eu vou tentar, pelo menos mudar alguns padrões. Agora, o porquê que você está fazendo isso? Só por você? Ou tem todo aquele contexto por trás? Porque é essa resposta que você vai dar para você que vai ser a sua base. Para que você lá na frente não desista. Às vezes desistir, todo mundo tem direito, não deu certo, não é para mim, isso é de cada um. Mas às vezes dá um sentimento assim de, puxa, mas o querer é o principal. Tem alguns comentários que não vão agregar nada. E, gente, incomoda muito as pessoas a gente fazer isso na nossa vida. Incomoda muito. Né? Estava até comentando, na verdade todo mundo queria fazer isso. Mas não faz, ou não sei, por falta de coragem, por condicionamento, de ser julgado, às vezes o medo de ser julgado por alguém. Não tenha medo. É só você saber conduzir a situação. Você tem, assim, argumentos para você, inúmeros. Você só não vai mudar se você realmente não quiser ou não está preparado ainda. E a prática do yoga ajuda muito nessa questão. Só a prática, ela vai levando o seu corpo
por uma desintoxicação natural, se você come carne, se você come uma porção de besteira, que você não precisaria ninguém falar nada sobre alimentação para você. Você vai perceber na hora de fazer um asana, de uma cria, que aquilo que você comeu ontem ou horas antes não foi legal. Pode ter sido a carne, pode ter sido a batata frita, o bolo de chocolate, porque não é só a carne aí em questão. É mais ou menos assim. Você está praticando, primeiramente, uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Não é só uma prática. E quando você pratica uma filosofia de vida, muitas coisas vão mudar na sua vida. Comportamentos, atitudes. E na prática, vai mudar muito mais. Vai mudar a sua alimentação, vai mudar aquilo que você pratica. Se você pratica técnicas de purificação orgânica, as crias, se ninguém sabe, são técnicas que limpam internamente o corpo, pranayamas, que são os respiratórios, tudo isso ajuda a limpar. Asanas, você sai limpinho, bonitinho, nem tudo, né, sai. Vai para sua casa. Destrói tudo. Destrói todo o trabalho, né? Todo o trabalho que você fez para limpar o seu corpo, para purificar, para ficar mais sensível, mais consciente, mais limpo. Você jogou por água abaixo, com uma alimentação pesada. Aí entra de novo a pergunta: é isso que você quer? Porque o corpo, quando ele vai adquirindo a limpeza, a purificação, vai surgindo uma leveza tão grande, uma sensação de bem-estar, que é impressionante. Produtos industrializados, as balinhas, os chocolates, as bolachas recheadas, os iogurtes industrializados. É bom, né? Pão, né? Mesmo integral industrializado. Você faz em casa, 3 dias você tem que pôr na geladeira para ele não embolorar. Exatamente. Você compra no supermercado e fica uma semana. Dura, fica uma semana. Tá, então se pergunta, o que é colocado ali para durar tanto tempo? O leite de caixinha mesmo. O leite nem se fala. É outro comentário. Que ele dura tanto tempo dentro daquela caixinha. Ela perguntou assim, eu vou viver de prana mesmo, não vou comer mais nada. Eu não tava me decidindo. Dá para você ter uma alimentação super saudável, não precisando se submeter a essa indústria, porque a indústria, repito, não está preocupada com a saúde, ela está preocupada em vender o produto. Então aquelas propagandas, salsicha não sei da onde, é vegetal, mas eu não sei da onde é boa, a bolacha que tem vitamina, tem ferro, tem não sei o que, o Danone não sei do que, o iogurte, é papo furado. Por trás daquele sabor gostoso tem um monte de coisa. E para quem tem filho, se você acha que você está comprando e dando, nossa, fazendo benefício para eles, você está matando aos pouquinhos. Está matando aos pouquinhos. É quanta coisa, né? Eu vou fazer iogurte como? Ah, eu vou dar uma receita maravilhosa. Na palhada iogurte. E é assim, sabe, à noite, antes de dormir, ai, o que eu vou comer amanhã cedo? Rapidinho, acabou, amanhã cedo tá pronto? É assim. É muito rápido.
dá para você ter alternativas de alimentação assim, muito saudáveis, rápidas, porque eu acho que hoje em dia tem que ser assim. Não dá para você perder tempo em cozinha, mas dá para você ter uma alimentação extremamente rica e saudável. Então é isso. Para começar, com todas essas informações que vocês têm na mão agora, não é difícil, é simples. Primeiro é o querer, depois tem a consciência e é começar devagar. Bem devagar. Porque o seu corpo vai sentir, o seu emocional vai sentir e vai pedir para retomar tudo aquilo que estava antes. E aí não vai ser legal para você. Então comece aos poucos. Primeiro se informe bastante. Vai atrás das informações, que isso vai ser um incentivo. Depois comece a devagar, aos pouquinhos, eliminando aquilo que é ruim, que você acha que possa ser ruim, porque informação agora você tem. Coma pouco, devagar, em silêncio. É o principal. E depois, o restante vai acontecendo. A carne em si, você vai olhando para ela e você vai deixando de ter aquele prazer de comer. Porque o seu corpo, ele vai pedindo, eu não quero mais. E a partir do momento que você deixar um dia, 2, uma semana, ficar 15 dias, passou um mês que você não comeu mais carne, depois você me conta. Depois você me dá o feedback de qual foi o comportamento do seu organismo. Agora, o importante é você aliar essa ausência da carne com todos esses auxílios. Não basta só tirar a carne, como o Fernando mesmo disse. Você tem que colocar todas essas questões que eu falei. Melhorar, buscar melhorar muito mais a sua alimentação, muito mais agora do que era antes. E aí depois que você conseguiu ficar um mês sem a carne e isso não te afetou tanto emocionalmente, pelo contrário, te deu prazer, porque a partir do momento que dá prazer, você não está se violentando. Porque se é para não praticarmos o ahimsa, a não violência, com os outros seres vivos, você também não pode praticar consigo mesmo. Eu não vou praticar com outros, mas eu estou me violentando porque eu quero aquilo. É uma violência também. Então, aquela pergunta do início é muito importante. Por que eu quero fazer isso? Qual é o primeiro passo que eu vou dar? Devagar, sem pressa. E se você não quiser isso, não se frustre por isso. Porque não é a única alternativa. Você vai continuar vivendo, você vai continuar seguindo a sua vida, praticando yoga, e ninguém vai ser julgado por isso. Devagar e sempre.